Olá, pessoal, tudo certo? Como vocês estão? Focados então para o nosso concurso de Itapema? Sou o professor Marcelo, então, para quem já me conhece, sou professor com enfoque em concurso público, principalmente aqui em Santa Catarina, e estamos com uma série de vídeos aí focados para a Prefeitura de Itapema, então nós temos uma alta procura aí de alunos, né? Já temos quase 60 pessoas no grupo que estão entrando, procurando provas, se ajudando a estudar, né? Encaminhando material quando possível. E vamos, né, continuar com esse foco. Você que está estudando, está procurando informação, vai sair na frente, né? E é muito importante que você mantenha uma rotina de estudo diária, né, para a sua aprovação. Sem estudo é muito difícil conseguir, ainda mais no concurso, que vai chamar até bastante gente, né? Vai ter uma boa quantidade de inscritos devido ao salário, devido à localidade, né? Então, é focar que você vai conseguir sim a aprovação. No dia 28 de janeiro você vai conseguir ir muito bem na prova. Então vamos lá hoje para falar sobre conhecimentos gerais, né? Continuando no tópico, vou falar um pouco de cada um desses tópicos, uma parte mais geral do que pode cair, né? Que eu observei em outras provas da IPEC. E é claro, né, que pelo edital ele é bem abrangente, né? Noções gerais sobre vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança, atualidade em diversas áreas. E eu vou trazer alguns pontos principais aí na aula de conhecimentos gerais, né, em relação aqui à parte de atualidades e noções gerais. O primeiro passo aqui é a nossa recuperação econômica, né? Então, nós tivemos uma forte queda na época da pandemia, né, de 3,3%, e depois, né, em relação ao anterior, dois acréscimos aí no PIB. Então, uma forte recuperação, né? Poderia ser melhor, mas é uma recuperação aí, principalmente agora, 2022, 2,9%. Em 2020 foi 3,3 negativos, então, né? Alguns arredondando para 3,4%. Outro ponto também, então, a economia, ela deu uma melhorada agora depois da pandemia. Temos alguns fatores também que contribuíram agora para a recuperação. Um deles é a questão do aumento da demanda interna, consumo da família. Os investimentos das empresas também aumentaram, que impulsiona a demanda interna. O aumento das exportações do Brasil também, né? Todos os países estão se recuperando, China, Estados Unidos, Europa. Claro que de forma mais geral, né? Nem sempre aí, em todos esses meses, esse período foram de recuperação, mas no geral, em relação à pandemia, né? A movimentação é muito maior e a tendência, né, de maiores exportações do Brasil. Tivemos um aumento da taxa de juros, que é um ponto importante para a contenção agora aí da Selic, né, da contenção da inflação. Então, a taxa Selic foi para 10,75 ao ano, fato que contribuiu para conter a inflação. Importante que não lembra o que é inflação, né? Inflação que é a elevação dos preços dos produtos e serviços que resulta na diminuição do valor de compra do dinheiro, né? Só lembrar daquele exemplo. Os R$ 100 que você tinha há 3 anos atrás, o que você comprava no mercado? E o que você compra hoje é muito menos, né? Então o seu dinheiro perdeu, né? O valor dele, perdeu o valor de compra. Esse é o exemplo mais clássico aí quando a gente fala com inflação. O que você fazia com R$ 100 no mercado, você não compra mais na data de hoje, tá? O nosso regime adotado é através de metas anuais, tá? A inflação é através de metas anuais estabelecidas pelo CMN, né? Então pelo Conselho Monetário Nacional, que tem aquelas reuniões, né? Então gravem aí regime de metas anuais. E esse sistema prevê que a inflação seja mensurada pelo IPCA, né? Ele fica dentro de um limite de tolerância. E no ano de 2022, a inflação oficial acumulada foi de 5,79. Então anotem aí, né? A inflação oficial de 2022, 5,79, pode vir a ser cobrado. O mercado de trabalho, em relação aos pontos econômicos, ele ainda está em recuperação, né? A taxa de desemprego em novembro de 2022 foi de 10,5, que já foi menor, né, do que os 12,6 registrado em novembro.
No entanto, a taxa ainda é alta, tá? Ainda é alta, especialmente para jovens, mais jovens e mulheres. Então, não é uma taxa baixa. É claro que tem países com taxas de desemprego maiores, tá, pessoal? Por exemplo, eu tava olhando a Espanha. Mas, né, não é, não dá para se considerar como uma taxa baixa. Depende muito da economia. A gente é uma economia em crescimento, né? Mercado aquecido. Então, poderia ser melhor, poderia, né? Mas estamos em recuperação. Um dos problemas do Brasil, posso dizer que é a dívida pública, ela está em alta, tá, pessoal? E chegando a 88,2% do PIB em novembro de 2022. Então, esse é um dos principais riscos do Brasil, né? A questão da nossa dívida pública brasileira. Em relação à nossa balança comercial, o que vocês precisam saber, né? O nosso país, ele é um quê? Exportador, né? Exportador de commodities principalmente, né? Não tem como deixar de ser o nosso principal cargo ainda, né? Nosso principal título, que é um exportador de commodities, minério de ferro, soja, grão, café, miligrão, carne in natura, açúcar, aço e celulose, né? Então a gente ainda é um exportador de commodities, né? A gente não exporta, não é um exportador, por exemplo, de tecnologia, né? Mas quem sabe no futuro. E o nosso principal destino é a China. Então a China é o país que mais importa produto aí brasileiro. Beleza? Então anotem aí, isso é importante, né? Nosso principal destino das exportações do Brasil. Ponto interessante que ele comenta também no edital, infraestrutura e logística, né? Esse é um dos pontos que a gente mais vê o pessoal falando. O Brasil não tem infraestrutura, né? E realmente a gente depende muito da nossa malha rodoviária, né? A gente depende muito dos caminhões, toda a estrutura que é montada. E nós temos poucas ferrovias, temos pouco utilização do mar, né? Como meio de transporte. Poderia ser mais intensificado no Brasil, num país como o nosso. Então, nós temos sim como principal déficit, tá? E dentro da infraestrutura, nós temos a parte de transporte, energia, infraestrutura de saneamento, né? É muito abaixo também. A infraestrutura relacionada a telecomunicações. Então, é um forte déficit, de forma geral. Só para a gente trabalhar um pouco de cada área. Transporte. Nós temos uma rede rodoviária deficitária com vários trechos em péssimas condições, né? Quem aqui já foi para o interior aqui do estado de Santa Catarina sabe, né? Ou pelo Brasil todo, né? A gente tem as rodovias do litoral mais conservadas, né? Mas nem toda parte ainda é bem conservada. Se a gente for ainda mais lá para cima. E fora as que são conservadas ainda tem, querendo ou não, nós ainda temos que pagar pedágio. As que são bem conservadas, né? Esse é ainda um ponto de problemática. As que são bem conservadas são no geral porque nós temos que pagar o pedágio, né? Nós temos uma rede ferroviária pouco desenvolvida e uma rede portuária, né? Precisa de investimentos, né? Nossos aeroportos, temos poucos aeroportos também, e a questão portuária fraca. Na questão da matriz energética, nós temos uma pluralidade de diversidade, tá? Então, temos locais que aproveitam energia eólica, temos locais com energia nuclear, temos lugares com energia de hidrelétricas, né? O Brasil ele tem uma matriz diversa, porém tem várias questões, né, de investimentos, né, de investimento e ampliação na área. O marco de saneamento, que foi uma grande discussão, né, que estão querendo aí também alterar. Nós temos déficit no saneamento básico. Isso aqui é bem visível, né? Isso aqui é um ponto ainda de muita discussão no Brasil. E a questão da telecomunicações se desenvolveu, aprimorou também. Acho que eu diria que energia e telecomunicação seriam um dos pontos mais aprimorados no Brasil, mas ainda tem muito que melhorar e expandir em termos de cobertura. O nosso déficit calculado é de 1,5 trilhão, né? 1,5 trilhão de reais aí, né? Em questão de investimento.
E isso, né, pessoal, é necessário. Se a nossa rede de transporte fosse melhor, a gente poderia transportar alimentos de forma mais rápida, traria mais investimentos de forma facilitada. Então, tudo isso, a questão energética também, né, para regiões que poderiam ter a questão de indústrias. Então, tudo isso, quando for aprimorado, vai trazer, né, uma nova visão para o Brasil, né? Então, imagina, hoje a gente prega, né, uma vida com qualidade de vida e sem saneamento básico, sem um tratamento de esgoto, isso prejudica, né, prejudica a água. Imagina quantas pessoas não viriam para o Brasil se soubesse que nós temos 100% de tratamento de esgoto, né? Então tudo isso poderia mudar, né? E vai mudar com, na realidade, muito investimento público e investimento privado, né? Com desburocratização, facilitação para investimentos nessa área. Nós temos também um plano nacional de logística, né? E é até 2035, Plano Nacional de Logística Integrada, que ele tem como fim, né, melhorar a eficiência do transporte de mercadoria e pessoas. Então anotem aí o Plano Nacional de Logística, o PNL 2035. Então tem toda uma previsão, uma ideia de um planejamento estratégico aí de 500 bilhões em infraestrutura do país. Em Santa Catarina, então, vamos falar mais em termos de Santa Catarina agora. Como cai principalmente também questões voltadas ao nosso estado, aqui, ó, o estado do concurso, que é Santa Catarina, vou trazer alguns pontos importantes. Então, nós temos, sim, em relação aos demais estados, uma estrutura bem desenvolvida de transporte, energia e telecomunicações, tá? Então, nós temos rodovias, temos ferrovias também, temos portos e também 4 aeroportos, tá? A rede rodoviária de Santa Catarina é mais importante do estado, tem uma extensão de 17.772 quilômetros, tá? Nós temos destaques para a BR-101, a 116 e a 280. A nossa rede ferroviária que ainda é pouco desenvolvida, apenas 580 quilômetros. Então esse é o nosso maior déficit, eu acho que dos 4 aí, né? Aeroporto poderia ter mais um ou outro, mas em relação ao custo e demanda, eu acho que a rede ferroviária poderia ser melhor e ela é operada hoje pelo Estado pela Rumo, tá? Pela Rumo Logística. Mas o que vocês precisam saber é que o nosso principal déficit, eu acho que poderia dizer que é a nossa rede ferroviária, em termos de transporte. Nós temos também 2 portos importantes, né? O Porto de Itajaí, que basicamente é o segundo maior em movimentação de containers no Brasil, né? E o Porto de São Francisco do Sul, que é o segundo maior do estado, né? Então, o maior do estado é o Porto de Itajaí, que ele é o terceiro maior do Brasil, só que é o segundo maior em movimentação de containers, e o Porto de São Francisco, que é o segundo maior porto do estado. E nós temos 4 aeroportos: o Aeroporto Internacional de Hercílio Luz, aqui em Floripa, o Aeroporto Internacional de Navegantes, o Aeroporto Internacional de Joinville e o Aeroporto Internacional de Chapecó, então, né, basicamente ligando boa parte das nossas regiões, né, de maior movimentação econômica. Poderia ter mais aeroporto? Poderia, né? Mas o estado está crescendo, né? A gente está crescendo várias outras cidades, além das principais zonas, eu diria assim, Joinville, Zona Industrial, Florianópolis, Chapecó, né? A parte aí do oeste, toda a questão da região ali de Itajaí. Mas também nós estamos crescendo aí em outras áreas. E a tendência do estado, né? É um aumento populacional alto. E é claro que isso também demanda investimentos, tanto do setor privado quanto do setor público, né? E, por exemplo, o município onde eu resido hoje, né, Palhoça, cresceu absurdamente, né? Absurdamente nos últimos anos, absurdamente. E é muito claro e evidente, né, para quem passa por aqui. Mas não só Palhoça, como todas as regiões do litoral aí catarinense. Em relação à energia, nós temos tanto fontes renováveis como fontes não renováveis. Aqui no nosso estado, nós temos energia térmica, tá, pessoal? Energia térmica com uma forte matriz. Hoje, em relação à nossa capacidade instalada de geração de energia, nós temos 4.700 megawatts e a energia hidrelétrica hoje representa 71% dessa capacidade.
Então, a energia hidrelétrica é a principal fonte aí de energia do nosso estado. Depois, na sequência, nós temos a energia eólica, tá? 22% da capacidade instalada do estado. E, por fim, nós temos a energia térmica também, com 7%, tá? São as principais fontes aí de demandas de energia. Em relação à nossa telecomunicação, em Santa Catarina ela é muito bem desenvolvida, tá? Com destaque tanto para a internet como telefonia celular. Olha só, nossa internet banda larga em Santa Catarina, a cobertura é de 98% e a banda larga móvel é de 99,8%, tá? Altíssimo em relação aí, comparação aos demais estados. Nós temos uma localização estratégica em termos logísticos, tá? Somos conectados tanto por rodovia, ferrovia, aos principais centros aí, tanto do país da América do Sul, e somos, né, hoje um ponto de distribuição de produtos, até com o Porto de Itajaí, né? Eu acho que tendo essa função preponderante no nosso estado, e hoje com várias empresas, né, na nossa região, acaba acumulando e trazendo, né, todo esse fluxo para o estado de uma forma global. Algumas obras, até trouxe aqui uma obra aqui da região, mas eu vou trazer outras no próximo vídeo. A primeira que eu trouxe que nós estamos com a pendência de construção é o contorno viário, né? Mais de 10 anos essa obra ainda em andamento e tem basicamente 50 quilômetros de extensão, vai atravessar de São José do Iguaçu Palhoça. Ela está prevista, hoje era a maior obra, tá? É a maior obra em andamento no Brasil. Maior obra em andamento no Brasil. Eu já vi cair num processo seletivo, né? Mas não era dessa banca. É a maior obra e uma obra que está, né, pessoal, mais de 10 anos em construção. Então, a previsão agora dela de finalização é em julho de 2024. Por favor, Deus, que aconteça isso, né? E assim que ela for concluída, ela vai desafogar o trânsito aqui da Grande Florianópolis. Que assim seja. Além, tá, do contorno viário, nós temos outras obras de infraestrutura importantes, né? Nós temos algumas duplicações de rodovia que ligam o litoral ao interior. Um outro ponto, olha só. Nós temos a construção da ferrovia litorânea, que é um projeto que está sendo estudado, que é essa ferrovia de Itapoá até aqui um pouco antes de Laguna. A ferrovia litorânea, que seria um ponto que basicamente conectaria o porto, conectaria todas as regiões do litoral aqui, né, que tem muita empresa, que tem muito comércio e distribuição de produtos, né? É um projeto, né, pessoal? E ela iria conectar ao porto de Itajaí e ao porto de São Francisco do Sul. Seria muito interessante, né? Ia aumentar muito a capacidade de transporte de cargas aí, né? A ferrovia litorânea. Então aqui ó, nós temos hoje, eu trouxe esse mapa por curiosidade para vocês, olha só. Ferrovias em operação, a Malha Sul, que liga essas regiões, ó, São Francisco do Sul. E temos a ferrovia Tereza Cristina, então, a região de Criciúma em Bituba. E nós temos ferrovias projetadas, ó, Corredor Leste-Oeste, Navegantes a Chapecó, Corredor Leste-Oeste de Dionísio Cerqueira a Chapecó, Norte-Sul e a ferrovia litorânea, né? São projetos que eu acho que seria o futuro, né? Na facilidade de transporte, a conexão aí de todo o nosso estado. Espero aí que um dia, né, sejam projetos que vão para frente, adiante. Para finalizar, eu trouxe mais alguns pontos, tá? Alguns pontos. Eu vou deixar para o próximo vídeo. Eu vou encerrar esse vídeo para não ficar muito longo. E em breve, na sequência, eu já retorno com o vídeo parte 2, tá? Conhecimentos gerais parte 2. E aí depois vai ter o parte 3, parte 4. Vamos ter vários com os principais pontos aí focados no edital de Itapema, beleza? Então, um forte abraço, bons estudos e até a próxima.